Beleza, e você? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, confesso que eu estou emocionado. Mas diga aí, Estou William, sua emocionado. dúvida. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Você estava falando no começo da live sobre o terrível platô. É, eu acho que eu cheguei porque eu fiz uma dieta já desde 2017 e na qual eu perdi 14 quilos. E aí Certo, eu sim. cheguei nesse platô de 70 quilos, 71. E aí Aham. eu queria tentar descer mais um pouquinho, mas às vezes eu me empaco e não consigo. Mas aí fazendo o seu game eu descobri algumas coisas, tipo planejamento, que eu não estava fazendo ok, entendeu? Como eu trabalho e eu mesmo tenho que cozinhar, ou às vezes eu tenho que pegar uma marmita, alguma coisa assim, eu acabo comendo um pouco, né, de coisas não tão nutritivas assim. Aham. Entendi. Aí a primeira pergunta era, ó, da maneira mais fácil de eu preparar uma alimentação assim com coisas bem práticas, tipo arroz, feijão, salada, tomate, um pedaço de carne. O que você Uhum. indicaria para eu conseguir sair desse platô? Perfeito. William, em primeiro lugar, se você está estacionado e não consegue perder peso, certamente é porque não está havendo déficit calórico. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Então, assim, se a gente está estagnado, não consegue mais perder peso, é porque não está havendo déficit calórico. Então, vamos ver como dá para a gente, nessa balança daí de perdas e consumo alimentar versus perda calórica, que pode ser num treino e tudo mais, ou com suas atividades do dia a dia, tudo somado, a gente tem que ver como dá para a gente mexer nessa balança para que você de fato consiga gerar déficit, que a quantidade de comida que entre, ela seja insuficiente para fazer com que você consiga se manter. Então, a ideia é que o seu corpo precise meter a mão nos seus estoques de gordura para que você de fato consiga continuar vivendo. Então, no fim das contas, William, se está em platô é porque não está gerando déficit calórico, mas eu entendo que com uma vida super corrida é muito mais complicado de você conseguir organizar as refeições para gerar esse déficit. Mas aí o que eu diria, William, bom, se dá para você pegar um pedacinho do final de semana, por exemplo, para já fazer marmita, óbvio que eu não conheço na intimidade ali a sua rotina, mas se dá para pegar um pedacinho para já fazer um monte de marmita, o que é que você vai ter que pensar na elaboração dessas marmitas? Para mim, William, congelamento é tudo de bom para uma pessoa que dispõe de pouco tempo, que às vezes tem que até viver pegando marmita de um outro lugar ou de um restaurante e tudo, porque não consegue fazer a sua própria comida. Então, pensa que o congelamento é uma solução. E nesse caso, o que a gente pode fazer para tentar otimizar ao máximo o emagrecimento, falando de um período de almoço? É tentar otimizar a proteína, ou seja, usar carnes, ovos, que são fontes de proteína, e minimizar aquilo que vem de carboidrato ou gordura. Então, você citou o arroz e feijão, que para mim são alimentos maravilhosos, mas você tem como a gente minimizar a quantidade de arroz e feijão, por exemplo, aumentar proporcionalmente a quantidade de proteína e para trazer mais volume para essa marmita, considerando que ela seria congelada, a gente teria que trabalhar com os legumes, né? A gente não vai colocar salada numa marmita dessa, porque se ela vai sair se ela vai para o congelador, a salada não dá, né? A salada tem que ser fresca. Mas dá para você sim investir nos legumes, nesse caso, couve-flor, brócolis, abobrinha, berinjela, tudo isso, cebola, etc. Tudo isso você pode E a fazer proporção preparações disso? diferentes. Aí, nesse caso, William, falar de proporção é sempre mais complicado, porque a ideia é que eu entenda a estrutura inteira do seu dia para conseguir te aconselhar. Mas a proporção é boa parte de proteína, então eu diria que para você, para um homem alto, pelo menos 150 gramas a 180 gramas da fonte de proteína já pronta, então a carne já cozida, o frango já assado. 150 a 180 gramas é uma quantidade boa, que geralmente dá uma boa saciedade. Arroz, feijão, batata, qualquer coisa que seja fonte de carboidrato, numa proporção bem menor. Então, se der para a fonte de carboidrato inteira somar 100 gramas, que é uma quantidade relativamente pequena, melhor. E legumes no resto. Então, ter criatividade com esses legumes e usar legumes sem moderação.
Tá gostoso o papo aí. A criançada tá se divertindo um monte aí, né? Ah, eles estão assim, eles estão dando risada aqui de ver o papai na foto. Mel, vem aqui. Que bom. Ela quer aparecer, deixa eu mostrar ela aqui. Vem cá. Pronto. Aqui. Olha aqui, ó. Fala Que oi. princesa, Mel! Oi! Não, hein? Essa é a Mel. Ela é tímida, só quando aparece. A segunda Perfeito. pergunta, se é que... Ah, aqui é o Nicolas também, chegou aqui. Oi, Nicolas! Pode sim, Will, fala aí. É o seguinte, a dieta, ela tem um fim ou ela é apenas um começo de um aprendizado de uma nova alimentação, de uma correção alimentar? Porque às vezes a gente fala, né, você nunca acaba uma dieta, mas eu acho que essa dieta ela nunca acaba, porque se eu não falho bem a memória, faz 3 anos já que eu estou em dieta, né? A gente monitora a alimentação. Como diz você nas lives, a gente tem as exceções, mas nós não somos as nossas exceções, somos a nossa rotina, né? Exatamente. Então é isso, então a dieta ela nunca acaba, ela seria um constante aprendizado de como se alimentar, seria isso? Perfeito, William. Eu não preciso nem complementar o que você falou, porque você resumiu tudo. É exato, tanto que quando eu pego os pacientes que falam assim, ai, mas eu vivo em dieta desde que eu me entendo por gente, eu vivo em dieta. E eu sinto que ele fala isso com pesar na fala, né? Do tipo assim, ai, eu me sacrifico desde que eu me conheço por gente. Eu falo, poxa, que pena que você tem esse tipo de pensamento e associação. Que pena para você que boa alimentação é um fardo. Não deveria ser. Não deveria ser porque, no final das contas, se a gente quer gozar de boa saúde para o resto da vida, se a gente quer acordar todos os dias em um corpo que a gente gosta, que a gente se olha para o espelho e se sente bem, a gente tem que internalizar que fazer boas escolhas ou fazer dieta é algo que vai fazer parte mesmo da nossa rotina, pô. Então, o que é que eu sempre digo, William? Goste daquilo que você faz. Goste daquilo que você faz na sua rotina, que nutre o seu corpo, que te deixa com um corpo bacana, com um corpo confortável, com a saúde legal, porque só gostando que você consegue esquecer um pouquinho dessa coisa da dieta e nunca mais carregar na fala esse pesar de que sempre tem que viver em dieta. Dieta não é para ser um fardo, gente. Boa alimentação é para ser uma escolha, é para ser algo que você curte fazer, assim como você curte fazer também a exceção. Então tem um momento de fazer a boa escolha, tem um momento de fazer não dá para chamar de má escolha, né? Mas tem momento de botar uma comida para dentro que muitas vezes não contribui para a nossa saúde ou para nossa composição corporal, mas que também faz parte, né, William? Então eu acho que a gente tem que entender que tem um momento para os dois, mas claro, William, o que é que vai mudar? As características da dieta mudam com o tempo? Claro, porque elas mudam de acordo com o seu objetivo, William. Então tem várias pessoas que me perguntam, assim, até pessoas que entram em contato aqui com a minha assistente e que elas falam, a nutricionista ela é low carb? E eu falo sempre até para quê? Eu falo, não existe isso do nutricionista ser low carb ou ser qualquer outra coisa, porque na verdade a estratégia alimentar que a gente vai escolher para a pessoa depende do objetivo, depende da rotina de treino, depende de 1000 características dessa pessoa, do exame de sangue, dos fatores de risco, depende de um monte de coisa. Então não dá para a gente acreditar que a gente vai sempre estar numa única estratégia. Não. No momento em que você quer emagrecer, você pode usar uma estratégia mais de redução de carboidrato. Mas no momento em que você está magro, tem um bom nível de atividade física e quer manter o seu peso, você vai aumentar os carboidratos da sua alimentação. E por aí vai, William. Então não dá também pra gente entender que a gente vai usar sempre uma mesma estratégia pro resto da vida. Isso não é verdade. Mas que a gente sempre vai tentar fazer boas escolhas, isso é. Com certeza, esse é o meu caso. Eu treino corrida segunda, quarta e sexta, terça e quinta academia, e aí sábado dou um off, às vezes domingo tem longão. Isso quando a Simone deixa, né, Simone? Show de bola, show de bola. William, é isso aí, você tá no caminho certo. Eu acho que assim, pega aquela dica se tá querendo emagrecer ainda, você ainda tem um pouquinho de gordura, mas deu uma travada, é porque não tá fazendo déficit calórico. Então talvez as marmitas do dia a dia estejam talvez muito caprichadas no arroz e feijão, e você tá mandando pra dentro esse arroz e feijão todo, não sei o que é. O duro que eu equilibro bem, viu? É mesmo, eu equilibro bem, questão de arroz e feijão. Bem, como bem pouco. Será que tem excesso então de gordura?
Talvez excesso na Pode gordura. ser, Porque pode sempre ser. Will, ou é excesso no carboidrato ou é excesso na gordura. Um dos dois você provavelmente está pecando para não conseguir emagrecer. Eu Tá bom? pego uma marmita bem pequena e ainda como metade dela só. Misericórdia. Will, então assim, ó, para sair do platô sempre é aumentar proteína e tentar reduzir ou carboidrato ou gordura. É isso sempre que a gente vai tentar fazer. Então, passar um pente fino Vamos aí em lá. todos os alimentos que come para ver se eles não estão trazendo uma carga muito grande de carboidrato ou gordura, beleza? Mas ó, conte comigo aí ao longo da semana emagreça com a Nutri para a gente tentar desvendar esse mistério, beleza? Obrigado, olha, foi um prazer realmente falar com você ao vivo. Que Não sei como eu show! consegui, eu estava emocionado aqui. Ah, que nada! Parabéns pela Obrigado, família viu? linda que você tem, Will. Tchau, tchau e até a Beijo, próxima. Até a semana emagreça tchau, com a Nutri. tchau. Beijão. Até mais. Oi, Gi! Tudo bem? Oi, tudo bem? Uhul. Gi, gente, Gi é minha paciente, ó, de tempos, de Desde Salvador. 2016. Show de bola, Gi. Diga aí, Gi. Sua vez de mandar a pergunta. Então, né? Desde o começo da pandemia que a gente foi meio que deixando as coisas assim de lado, né? Então a gente tem uma hora que a gente para e faz assim, não, gente, eu não posso esperar esse negócio acabar para poder tomar uma atitude, né? E aí, sempre quem me motiva, assim, para começar é, tipo, minha Nutri. Vamos lá no perfil dela, vamos ver o que é que tem de novo, o que é que tem de bom lá para mim. Então, eu fiz a semana emagreça com a Nutri e aí eu decidi tentar a dieta cetogênica. Com o Certo. objetivo de experiência mesmo, né? Perfeito, Então, já tem Gi. mais de uma semana que eu tô... eu acho que eu tô na cetogênica, procurei ver vídeos, ler sobre, né? Com Uhum. base também no que a gente sempre conversa. E eu percebo, assim, que eu tenho alguns incômodos de dor de cabeça. Eu achei que seria uma adaptação mais... Tipo assim, eu imaginei que nos 3 primeiros dias eu ainda sentiria, mas eu comecei. Tem uma semana hoje, aí eu queria saber se esses sintomas são normais. Aí depois eu faço outra pergunta. Perfeito, Di. Sim, Di, tem a fase de adaptação e as pessoas podem passar ou não ter esses sintomas indesejados, que vai desde dor de cabeça, náusea. Lá no meu grupo do Comer e Treinar, eu fiz o desafio e teve uma semana de cetogênica e a gente compartilhou muito o que a gente estava sentindo. E engraçado como eu tive náusea claramente no terceiro dia, no segundo ou terceiro dia de dieta cetogênica. Acho que no terceiro, foi na quarta-feira, a gente começou na segunda dieta cetogênica, na quarta-feira, depois do almoço, me senti nauseada pra caramba. Falei, nossa, que estranho. E sim, é um dos sintomas dessa entrada na cetose. Então, pode haver dor de cabeça, pode haver náusea, desidratação é muito comum, exatamente porque a gente tende a expelir mais sódio. E, na verdade, boa parte dos sintomas indesejados vem muito exatamente dessa mudança de balanço de eletrólitos. Então, muitas vezes, por conta dessa excreção maior de sódio, talvez você tenha observado que você deve estar fazendo muito mais xixi, né? Provavelmente, né, observou isso. E aí é muito sódio indo embora, e às vezes até, se a gente não controla logo esse aumento de sódio no início, vão outros eletrólitos embora também, que é o caso de magnésio, perda maior de potássio também. E é por isso que a gente tem que aumentar a quantidade de sal na nossa alimentação. E às vezes é até interessante que a gente já faça isso numa fase mais precoce da dieta cetogênica, que a gente já comece às vezes a dieta sabendo que, pelo fato da gente excretar mais sódio por uma questão de insulina muito baixa, que é interessante a gente já comece adicionando um pouco mais de sal. E via de regra, boa parte das pessoas que faz isso tende a amenizar muito esses sintomas. Então veja se não é por isso. Tá bom? Eu até acrescentei um pouquinho. Eu lembro que você falou na live que você tinha dado essa dica do sal, né? E tipo assim, aí quando eu sinto que eu tô um pouquinho com náuseas, aí eu providencio, né? Comer um pouquinho de sal. E aí aumentei também nas alimentações. Agora, essa questão do potássio e do magnésio, como é que eu posso fazer a reposição? Porque potássio na minha cabeça só vem banana. Agora não é o momento. Verdade, bem dito. Outro alimento também que é muito rico, talvez um dos mais ricos, assim, também seria a água de coco, né? Mas que também tem um carboidratozinho. E na cetogênica a gente sabe que por menor que seja
a fonte de carboidrato, considerando que já vão entrar aí os outros legumes, que é interessante que a gente não abuse muito de qualquer coisa que tenha um pouquinho mais de açúcar ou carboidrato na composição. Mas o que eu diria de, às vezes, o que é recomendado fazer, até o que algumas pessoas fazem, é comprar cápsula de sal. Cápsula de sal é um suplemento que ele foi feito principalmente para pessoas que praticam esportes de longa distância, sabe? Porque essas pessoas, no momento em que elas estão, seja correndo, seja bike, um triatleta, não importa, mas se elas estão ali fazendo atividades de muito longa distância e perdendo muito suor, nesse suor não está saindo só água, está saindo também sódio, potássio, magnésio, todos os eletrólitos, cloro. Então é interessante que a gente reponha tudo isso. Então essas cápsulas de sal, geralmente elas trazem já os 5 eletrólitos. Então, se você quiser até nesse início, porque geralmente é só uma fase inicial isso, tá? Depois, e até assim, ajustando o sódio, você não vai perder os outros eletrólitos. E lembre que tudo isso, potássio, magnésio, está nos alimentos que você come. Então, está nos verdes que você está comendo. Tudo isso está cheio desses nutrientes. Mas de início, às vezes, até se você é uma pessoa às vezes mais favorável a câimbras, por exemplo, tá vendo que a câimbra está tendendo a atacar, provavelmente é porque às vezes o magnésio já foi um pouco mais embora, ou mesmo o potássio. Então aí eu julgo interessante até trazer essa cápsula de sódio só nessa semana inicial. Depois você vai ver, se você quiser se manter na cetogênica, que todos os sintomas tendem a não permanecerem. Tá certo? Certo. E aí, no caso, assim, da cetogênica, vamos supor, para retornar para algo mais low carb, onde a gente pode inserir um pouquinho mais de carboidrato, essa mudança, como é que ela pode ser feita? Porque, assim, eu lembro de um período que eu fiz uma restrição e eu lembrava que eu acho que eu fazia essa cetogênica, porque eu não tinha muito conhecimento sobre, né? Mas eu lembro que quando eu comia, tipo, uma exceção, eu passava muito mal, assim, de ficar muito mal. Acho que era a insulina muito alta. Aí eu fiquei, assim, pensando, como é que eu vou fazer esse retorno, tipo, da cetogênica para low carb? Porque por mais que eu não tenha tendo dificuldade agora, eu acho que não vai ser o meu perfil para muito tempo, né? Uhum. Eu também vejo isso, eu vejo a cetogênica como uma estratégia a mais curto prazo, apesar da gente saber que tem várias pessoas por aí que se adaptam super bem, que agarram isso para a vida, que levam a cetogênica quase como um estilo de vida. E ótimo, é bom a gente saber também que não traz prejuízos, mas para mim, pelo menos, isso também nunca se enquadraria como um padrão de normalidade. Eu diria, Di, que dá para fazer uma transição bem suave, tá? Porque, na verdade, você sair de uma dieta de muito baixo teor em carboidrato, como é o caso da cetogênica, para um padrão que ainda é low carb, ainda é baixo teor em carboidrato, mas que você vai trazer uma fruta doce, trazer um pedacinho de raiz, por exemplo, ou qualquer coisa que você mais goste dentro desse mundo de carboidrato, seja leguminosa, seja raiz ou tubérculo, seja fruta, como ainda assim vai ser em pequena quantidade, essa transição não precisa ter nem muita organização ou pensar muito a respeito de é só você saber também que no momento em que você voltar a trazer um pouco mais de carboidrato, automaticamente até, às vezes, na balança, esse peso já vai oscilar um pouquinho para mais, porque na cetogênica, o peso perdido, além de gordura, é muito de água também. Então, o feedback de muitos dos meus alunos lá no grupo é, pô, Nutri, voltei lá para a primeira semana que para mim estava mais confortável, onde tinha uma frutinha, uma raiz ali e tal, e senti que 1 quilo na balança oscilou para mais 1 quilo. Eu falei, é isso aí, é o esperado. Mais glicogênio, mais água e tá tudo dentro do esperado. Então, assim, a cetogênica às vezes também traz essa falsa impressão pra gente de resultado muito melhor, muito mais potencializado, mas quando a gente está olhando exclusivamente para a balança, a gente tem que lembrar que tem muita água na história. Então, a gente também não pode se iludir. Tem gordura, com certeza, mas tem água. Então, a gente tem que saber separar as coisas e entender que quando a gente voltar para um perfil de um pouco mais de carboidrato, essa água provavelmente vai voltar a ser mais estocada lá dentro da nossa célula e que por isso o peso na balança também vai oscilar um pouquinho para mais. Mas não é que poxa, olha, tinha perdido 1 quilo de gordura e agora que voltei a comer carboidratos, ganhei esse quilo de gordura de novo. Não, você só ganhou a água que você perdeu lá. Mas provavelmente o emagrecimento vai seguir se mantiver o déficit calórico, mesmo com um pouco mais de carboidrato. Entendi. É porque às vezes eu fico pensando assim, na exceção da cetogênica, eu vou passar mal, sabe? Vamos supor que eu coma, sei lá,
um hambúrguer, alguma coisa assim do tipo, Uhum. ou um doce, que eu acho que o doce é o pior, né? Porque ainda tem farinha. Vamos Sim, supor, eu vou passar mal por isso, aí eu fico pensando em não fazer exceções na cetogênica, justamente porque eu não gosto daquela sensação que eu sentia. Eu pensei, né, eu posso sim, deixar para fazer a exceção quando eu tiver mais low carb, já tiver, como você falou, uma raiz, uma sim. fruta. Perfeito, e sempre lembrar que no momento, assim, eu acho que a estratégia da cetogênica, eu acho que a característica mais interessante dela é que tem um momento, no momento que a gente entra em cetose, de fato a nossa sensação de fome diminui muito. E é bom lembrar que no momento que você fizer uma exceção cheia de carboidrato, você sai da cetose. Voltar para a cetose depende de várias coisas. Quanto tempo você vai levar? Depende de várias coisas, inclusive fatores que são inerentes à sua pessoa, inerentes ao seu treino, às suas características pessoais. Ou seja, será que vale a pena? Às vezes eu acho assim, que é melhor você Eu falar, oh, quer fico saber, quero testar pensando nisso. cetogênica, vou levar 15 dias direto, minha exceção vai ser com algo gordo, então eu vou pegar o hambúrguer com, a minha exceção vai ser o hambúrguer com bacon, com queijo, mas com a saladona. Isso vai ser exceção, porque lembre-se de que isso é uma exceção. Por quê? Porque isso é muito hipercalórico. Você pegar uma carnezona de hambúrguer gorda, com um monte de bacon com queijo, mas isso não é dentro da cetogênica? Gente, isso provavelmente está explodindo de calorias. Então, observe que dentro da cetogênica, se o objetivo é emagrecimento, a gente quer continuar mantendo déficit calórico. Então, se você faz uma refeição ultra hipercalórica, mesmo com todas as características, ou seja, respeitando a distribuição dos macronutrientes, de ser 70% gordura, 30%, 25% proteína e 5% carboidrato. Realmente esse prato tem essa distribuição, mas esse prato por si só tem às vezes 1.500 calorias, sei lá, chutando. E aí, isso Entendi. não é uma exceção? Isso é uma exceção. Entendeu, Di? Faz sentido. Beleza? Di, ó, Beleza. adoraria ficar com você a noite toda, tá bom? Mas vou ter que dar Eu espaço para outra também. pessoa, tá bom? Com certeza. Saudade de você, beijo Beijo. enorme. Tchau, Também. tchau, Di. Até. Oi, Ana Júlia. Oiê, tudo bem com você? Então, pronto, Ana Júlia, manda a sua pergunta aí pra gente, Ana. Eu queria saber sobre o metabolismo. Quais alimentos ajudam a melhorar o metabolismo? Porque eu tenho um metabolismo muito lento. Perfeito, ótima pergunta, na verdade, Ana. Essa é sempre uma dúvida muito grande e eu vejo que as pessoas acabam querendo investir muito em canela, gengibre, em termogênico, até às vezes comprar o termogênico, ou enfim, o café, chá verde. Então, assim, cafeína, chá verde, são coisas que ali às vezes até podem contribuir com um pouquinho mais da quebra da gordura, às vezes até pode, mas falando do metabolismo de maneira geral, e até assim, do que é aquilo que a gente pode colocar na nossa rotina, a ponto de fato ser eficiente para aumentar para valer esse nosso metabolismo, Ana. Aí eu vou te dizer que assim, não, a gente não pode contar com nenhum alimento específico, Ana Júlia, para querer acelerar o nosso metabolismo, porque de verdade, porque isso não é verdade na prática. A gente precisaria comer quilos e quilos de canela, ou de gengibre, ou de qualquer outra coisa que seja dito como termogênico, para que isso realmente fosse eficiente em ajudar a gente a emagrecer. Então, o que a gente tem que pensar nessa parte de o que é que pode mais diretamente melhorar o metabolismo, eu te digo, viu, Ana, é a atividade física. Porque se a gente pensar metabolismo, né, como uma queima, como o lado ali negativo da balança que vai gerar o déficit calórico. Então, se você de partida já tem um metabolismo que tende a um pouco mais lento, seja pelo seu histórico de perda e ganhos de peso na vida, seja porque você às vezes tem um hipotireoidismo ou qualquer coisa desse tipo, você tem que buscar aumentar a quantidade de calorias que você queima, aumentando o seu treino. O treino é a forma, a atividade física, por mais que doa ouvir isso, Ana, porque às vezes a gente não gosta mesmo de fazer atividade física e o que a gente queria mesmo era não fazer. Mas por mais que doa, Aninha, a gente tem que internalizar que vai fazer parte, até porque realmente o treino é a forma mais eficaz da gente aumentar a nossa queima.
da gente aumentar a quantidade de calorias que a gente gasta no dia. Se a gente já não pode contar muito com o nosso metabolismo, se ele já é meio baixo, se a gente ficar só contando com a alimentação para gerar esse déficit calórico para a gente emagrecer, vai ficar sofrido demais, Aninha. Vai ser aquela coisa assim de ter que comer uma folha de alface com 50 gramas de frango para conseguir emagrecer. Misericórdia, isso é muito sofrimento. Vai começar a ficar restrito demais. Então, para aumentar, para jogar essa queima lá para cima, é investir no treino. Tá certo? Boa. Agora foi. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Melhorou, diz aí. Tô ouvindo, Léo. Você tem, olha, ela tem 8 minutinhos, então diz aí. 8 minutos? Tá, beleza. Então vou falar ligeirinho, então. Eu, na verdade, antes eu trabalhava em lanchonete, sabe? E eu tinha uma dificuldade, tipo, eu engordei muito. Eu cheguei a 100 quilos, entendeu? Então eu só tomava refri, comia muito pão, assim, carboidrato. E daí aconteceu que eu cheguei a 100 quilos. Daí eu botei na minha cabeça, bora, eu tenho que emagrecer agora. Então eu saí daquele serviço, eu troquei de serviço. Aí eu comecei a tomar remédios termogênicos, BCA, whey. E o meu metabolismo estava bom, porque eu jogava bola antes, eu era novo, tinha 21, 22 anos. Então meu metabolismo, pô, começou a acelerar. Meu peso caiu de 97, caiu para 90, caiu para 85, e eu pensei, bah, agora não vai cair mais. Estabilizou, sabe? Aí eu pensei, bah, acabou, então eu não vou emagrecer mais. Aí eu consegui chegar a 76 quilos. Foi o que eu consegui. Só que, tipo, eu fiquei com uma aparência de doente, sabe? Tipo, eu perdi a minha massa magra, né? Massa magra, acho que sumiu. Sumiu o peso. E daí eu fiquei naquela, tipo, eu emagreci forçado, né? Entre aspas, né? Porque não foi uma alimentação saudável, né? Aí eu te pergunto agora hoje, agora voltando agora no hoje. Hoje eu já tô com 29 anos, o metabolismo eu acho que demora com 30 anos, eu acho, para 29, 30 anos. Metabolismo demora, né? Então, tipo, eu não me cuido, sabe? Eu diminui refrigerantes, que nem eu tomava muito refrigerante antigamente. Só que andei comendo uns ovos e brócolis, sabe? Essa rotina, tentei diminuir o pão, né? Porque eu não consigo diminuir muito o pão, essas coisas assim. Então, o que tu tem a me explicar a respeito disso? O que seria uma palavra-chave? Eu gosto de fazer academia, só não estou jogando bola agora por causa da pandemia, né? Então, eu vou na academia, faço o meu treino próprio, eu não tenho um nutricionista, não tenho um personal. Treino por conta. O que tu tem a me dizer daí? Léo, primeira coisa, como a gente tem pouco tempo, se inscreve na Semana Emagreça com a Nutri para que a gente possa ter mais contato lá e eu possa te explicar tudo, tá bom? Sim, tá bom. Mas segunda coisa que eu diria, Léo, primeiro que lá atrás você provavelmente achou que ficou com aspecto de doente até, porque é isso, como você falou, a massa magra foi toda embora porque, não só porque talvez a alimentação não tivesse a ideal, mas porque você talvez não estivesse fazendo academia, como é o caso que hoje você está fazendo um treino de musculação, né? Mas antigamente eu fazia também, né? Antigamente eu fazia. E mesmo assim perdeu muita massa magra? Perdi, porque eu tive que diminuir o peso, né? Entendi. Nesse caso, Léo, assim, se você estava treinando bem, o suficiente para manter ou até aumentar a massa magra, mas acabou não tendo êxito nem em manter a massa magra no lugar, aí realmente é porque a alimentação estava muito errada, o treino poderia estar excessivo também, porque, como tem aqui minha amiga Simone, que está aqui, que é personal trainer maravilhosa, profissional de educação física maravilhosa, ela fala, gente, o descanso também é treino. Então, o descanso é essencial, inclusive, para recuperar a sua musculatura. Então, ou às vezes o treino estava excessivo, associado a uma alimentação que tinha baixo teor em proteína. Então, baixo teor em proteína é aquilo que não só aumenta a nossa chance de perda de massa magra, como quase que elimina a nossa chance de ganhar se ela estiver muito baixa, se a proteína estiver muito baixa na alimentação. Então, o que eu te diria agora é para não incorrer nos mesmos erros. Mas, você ainda é jovem, 29 anos, eu sei que, claro, cada década adicionada, o metabolismo tende a piorar um pouquinho, isso é bem verdade. Mas com 30 anos, nós somos jovens ainda. Então, não dá para a gente atribuir ao nosso metabolismo qualquer dificuldade que a gente esteja tendo agora não, para perder peso. Ainda não está não. Se a gente estivesse lá com os nossos 40, por aí a gente podia até usar isso também como desculpa. Mas 30 anos ainda é muito jovem. Então, seu metabolismo ainda joga a seu favor. O que eu diria é que
para você conseguir emagrecer novamente e dessa vez mantendo a sua massa magra no lugar para não chegar ao resultado que você quer com o aspecto de uma pessoa que não está saudável, né, de muito magra, flácida, é manter dieta hiperproteica, ou seja, ter proteína em todas as suas refeições, os ovos, como você falou, o frango, vísceras, se você gosta, fígado, etc., carne. Ter isso, e não é para comer bifes e bifes, e uma sentada comer 500 gramas de carne, não precisa isso. Mas distribui isso bem ao longo do seu dia. Coloca seus ovos no café da manhã, coloca uma boa porção de carne, como eu disse lá para o William no começo, 150 gramas até 180 para você, que é um homem grande, está suficiente, não precisa muito mais do que isso. Mas no lanche da tarde, tenta trazer também uma fonte de proteína, que às vezes ovo é o mais fácil, ou um iogurte poderia ser. Você citou aí suplementos. Léo, não queima dinheiro com BCA, não, nem com termogênico, pô, a gente não precisa disso para emagrecer, isso é muito mais dinheiro pelo ralo do que qualquer coisa. Mas, às vezes, a depender da rotina, se tem uma rotina mais corrida, uma whey protein até às vezes é bacana para colocar no meio da tarde, por exemplo, se você é uma pessoa que necessita de mais proteína, e sempre considerando às vezes um homem que é alto, tem uma massa magra maior, ele às vezes vai precisar de um pouco mais de proteína, então poderia entrar um whey protein aí a nível de praticidade, mas se por exemplo você me diz, não Paula, hoje meu trabalho é totalmente de casa, é home office, eu estou em casa, poderia fazer ovos se eu quisesse. Não precisa de whey protein então, faz ovos, está em casa, se você consegue fazer isso, perfeito. Então, proteína para todas as refeições, legumes, verduras de mais baixo teor em carboidrato, Léo, para que você consiga, no final das contas, fazer esse tal da dieta hiperproteica e com mais baixo a moderado teor de carboidrato e gordura, porque é isso que leva a gente a emagrecer. Tá certo? Tu acha? Tá certo. Só uma última coisinha só. Diz. A questão, tu acha que eu preciso correr mais, fazer corridas? De repente, do que treinar mais, que eu possa emagrecer, porque às vezes eu olho uns vídeos do Caio, não sei se tu conhece, ele fala muito que o treino, tipo, forte, ele emagrece do que tá correndo em esteira, entendeu? Aham. Olha, o que eu posso dizer é que as duas coisas podem contribuir muito para você. Não, a minha opinião não é a mais válida nesse caso, porque eu não sou profissional de educação física, Léo. Eu sou nutricionista esportiva, beleza? Mas não sou profissional de educação física. Mas eu acredito que talvez a maioria dos profissionais de educação física concordem comigo que ambos são importantes para o seu emagrecimento. Tanto a corrida pode ser algo muito benéfico para você, para o emagrecimento em si. Querendo ou não, é um momento que você está ali aumentando a sua chance de fazer um déficit calórico, principalmente, Léo, a depender da quantidade de tempo que você corra realmente, a depender das distâncias que você corra. Eu fico abismada dentro do meu grupo lá do Comer e Treinar, tem muito corredor lá dentro. E assim, a galera tira print dos aplicativos que usa e é uma queima calórica assim, de 800 calorias. É muito pra galera que corre longas distâncias. Claro, não tô falando de uma simples caminhada. Então, claro que cada um no seu ritmo e no seu nível de treinamento, tá? Que eu não sei onde você tá nesse caminho. Mas o que eu posso dizer é que nunca você vai abrir mão do treino de força, do treino de musculação. Isso é fora de cogitação também. Então, mas precisa só ficar em um deles, escolher um deles? Não, se dá para mesclar as duas coisas na sua vida, você está fazendo o correto. Mescla, mas nunca abra mão de fazer o treino de força, porque o treino de força é o que no mínimo vai ser o estímulo para manter a sua massa magra no lugar. Então agora a questão assim que nem tu falou para mim, então é aumentar a proteína e cortar o carboidrato, né? Sempre, a minha briga sempre foi o carboidrato. Sempre reduzir, Léo. Reduzir. Porque no momento que a gente entra nessa vibe do cortar, tirar da vida, vira aquela dieta de 30 dias chata que a gente tá louco pra comer um pão, mas a gente pensa, não, pão não pode. Então não caia nessa vibe. Mas reduzir sem dúvidas. Tá bom? Léo, desculpa que eu vou ter que te cortar, porque eu tô vendo aqui que falta 1 minuto pra encerrar nossa live. Tá bom, obrigadão por ter participado, viu? Eu que agradeço. Tá bom. Te vejo na Semana Emagreça com a Nutri, Léo.